Olá, muito bom dia para você que acompanha a programação do Amazonas Atual. Na manhã de hoje você vai conhecer a história de um livro que tem como objetivo em divulgar um catálogo de sinais em Libras para a comunidade ouvinte e surdas. Esse catálogo aí tem os sinais que demonstram em Libras os bairros aqui de Manaus. Aqui ao meu lado está a Luana Gomes, ela que participou aí, criou esse livro com outras pessoas que você vai ficar sabendo a partir de agora. Muito bom dia, Luana. Como é que iniciou essa história desse livro bastante curioso? Então, Camila, bom dia a todos. O livro Bairros de Manaus em Línguas de Sinais, ele nasce de uma proposta, de uma atividade em sala de aula dos acadêmicos do curso de Letras Libras, da disciplina Lexicologia, da professora Cristiane. Então, eu, Luana Gomes, mais Matheus, Brenda, Márcio, Andréia, e o Matheus, ele é surdo, ele é o surdo do grupo. A gente ficou livre, a professora abordou vários temas e nós escolhemos a partir de uma ideia que a autora Andréia teve, ela teve esse start, porque assim, a língua de sinais, ela não tem assim registros, muitos registros, Então seria interessante a gente fazer esse registro para ficar, até para futuras pesquisas, dar andamento para outros acadêmicos, outros professores, outros cientistas continuarem esse trabalho. Então, nós fomos a campo, fazer o catálogo com os sinais já existentes dentro da comunidade, dos bairros. São 63 bairros, de acordo com o distrito oficial da Prefeitura de Manaus, a Implurb. E nós pesquisamos, foi um trabalho assim, bem difícil, bem extenso, porque 63 bairros nós tivemos que procurar surdos nessas localidades para ver como é que é feito, consultar os professores da UFAM, consultar alguns membros da Associação de Surdos para ver como é que era feito. Havia uns sinais que são muito antigos e a gente queria saber o que mudou, Colocamos as variações, porque sim, existem variações para um bairro, às vezes tem mais de um sinal. E essa proposta ela é muito interessante porque visa, tem o objetivo de fazer essa divulgação, trazer essa visibilidade da Libras e também a inclusão. Porque imagine que você tem um surdo, que ele quer se expressar em tal lugar, indicar tal lugar e você não sabe. E de repente você tem essa curiosidade, precisa se comunicar com o surdo e dizer para ele que ele tem que ir em tal lugar. Então é interessante fazer essa pesquisa, ter um local. Esse livro, ele está disponível gratuito, tá? Como e-book no site da editora Quepá, tá? Você pode colocar no Google e colocar Bairro em Línguas de Sinais de Manaus, editora Quepá, e você pode baixar ele gratuitamente, não paga nada. E você está contribuindo, para essa questão da divulgação cultural da comunidade surda. Agora, tudo isso iniciou em sala de aula. Vocês estavam ali fazendo um trabalho em grupo e que, de repente, surgiu aí a catalogação desse livro. Agora, em relação a isso, as pessoas que já têm essa divulgação desse livro em Libras, o que eles já ressaltaram para vocês? Gostaram de toda essa curiosidade de realmente demonstrar os bairros aqui de Manaus em Libras? Sim, nós tivemos uma recepção muito interessante, bem calorosa mesmo. Inclusive, esse não será o único trabalho dessa mesma turma. Vão sair outros temas, já saiu o livro da saúde, vai sair o livro de comidas regionais, o livro de frutas, Temos outras propostas já de trabalhos como jurídico e tal, mas são coisas em andamento, são sinais. Então, para nossa surpresa, foi muito bem recebido, porque as pessoas têm essa curiosidade, têm essa, como é que faz tal bairro, como é que tal lugar se chama em sinais. Então, para minha surpresa, desde o primeiro dia nós já fomos assim bem procurados em relação a isso, para saber, nossa, como eu consigo, como eu compro, como eu adquiro, Então houve toda essa calorosidade nessa recepção do livro quando foi lançado. Nós estamos aqui no centro de Manaus e ela vai mostrar para vocês como em Libras se demonstra o centro. Pode fazer aí para gente como é que demonstra? Centro, você coloca a mão nessa configuração aqui, chama-se configuração de mão formato. Aí você faz aqui em alusão ao quê? Ao bate-palma, Lá da Marechal Deodoro, trânsito de centro nas pessoas, principalmente na época do Natal, então você faz esse movimento aqui, centro. O centro é assim, a gente estava conversando antes da reportagem e tudo mais. Na parte agora, lá de onde eu moro, bairro Alvorada, eu sei que algumas pessoas estão assistindo, como é que é feito também? Alvorada, Esse aqui é o bairro de Alvorada, e quem tiver curiosidade, aquela região inteira ali, Planalto. Você faz esse movimento aqui, Alvorada, e Planalto, você faz esse movimento. No livro, eu dei uma olhada também, vocês colocam
né, toda a escrita ali de onde o bairro surgiu e tudo mais, as imagens e também tem um código, né, o QR Code, que é caso a pessoa queira aprender a fazer esses sinais. Então, a gente pensou nessa possibilidade, por quê? Porque às vezes você está olhando uma imagem, aí você fica na dúvida, assim, a mão está aqui, aí depois faz assim, a mão está assim, faz assim, tem algum movimento? Então, na fotografia é algo estático, né? Uma figura estática, você não tem como ver, aparece uma mão assim, outra assim. Então, você pega a sua câmera, ao QR Code ao lado, você é direcionado para um canal no YouTube, onde você vai ver como é que é feito. O mesmo modelo da fotografia vai fazer esse movimento, né? E você vai ver direitinho, você não vai perder nada da sinalização, como fazer. Agora me diz uma situação, em quantos dias que vocês conseguiram ali fazer esse livro? Deu um pouco de trabalho? Sim, deu um pouco de trabalho, porque foram 63 bairros, como eu falei, né? A gente procurou algo oficial, né, nos documentos oficiais da prefeitura. E a gente, quando iniciou esse trabalho, foi um pouco antes da pandemia. E vocês sabem que tudo fechou, né? E aí nós fechamos o trabalho antes da pandemia, mas tivemos que ficar parado. E só retornamos em 2021, quando a universidade reabriu, né, quando nós podemos fazer a validação desses sinais para ver se alterou alguma coisa, porque a Libras ela é uma língua viva, né? É uma língua como qualquer outra língua. Então, o português, por exemplo, de vez em quando a gente está surgindo novas palavras, né? Na Libras é da mesma forma. Então, a gente foi ver, será que isso ainda está valendo? Mudou alguma coisa? Então, a gente fez essa verificação. Aí, em agosto, nós encerramos, então foi um prazo de um ano, né? Mais ou menos, desde do início da pandemia até o retorno da universidade agora, né? No final do ano passado. E aí, como houve esse período da editoração, né, que foi feito pela doutora Alana, né, e a professora Cristiane, saiu agora em fevereiro. Isso é bastante importante para a inclusão também das pessoas, né, que estão aí. Agora, uma outra situação também, há uma outra ideia também de outro livro que seja bastante curioso já no grupo de vocês, que vocês queiram fazer parte 2 dos bairros de Manaus, porque a gente sabe que tem comunidades aqui, né, e você falou que foi feita uma análise e tudo para realmente colocar somente os bairros de cada zona. Isso, primeiramente nós pensamos nos bairros, que é algo oficial, mas a gente sabe que em Manaus tem os conjuntos, tem as comunidades, né? Tem outras coisas que poderiam ser sinalizadas, tem os rios, tem as frutas, tem as comidas regionais. Como é que sinaliza isso? Por exemplo, tapioca, né? Você faz aqui movimento de tapioca. Às vezes a pessoa não sabe, mas esse movimento aqui, ele é icônico, né? Ele é um movimento que remete, assim, de repente você vê que está sendo feita uma tapioca. Então tem várias ideias que a gente pode abraçar. Em relação à continuidade desse trabalho, teria que ser feito um trabalho mais extenso, um pouco mais demorado, porque não serão 63. Então, para oficializar, a gente teria que ver o que é de fato registrado na prefeitura, na Implurb, para a gente dar continuidade. Para, por exemplo, sei lá, enveredar pelos conjuntos, enveredar pelos becos, comunidades, alguma coisa mais fechada, menor, que não é tão visível assim, nem para a comunidade surda e nem para a comunidade ouvinte. E como é que surgiu também a questão de fazer esses sinais dos bairros? Cada bairro tem uma característica. Foi a partir disso que veio. Isso. Os surdos, eles são muito visuais. Então, eles criam sinais a partir de características que eles veem, né? Já que eles não ouvem. Então, por exemplo, uma curiosidade. Por exemplo, o bairro Tarumã. O bairro Tarumã, ele tem esse sinal aqui, né? Que é uma canetinha. E nós fomos pesquisar, existia um monumento lá, que foi derrubado, agora foi colocado um viaduto. Tinha uma grafite enorme lá, tipo uma caneta. Então, eles chamavam isso aqui. Quando a prefeitura veio e dividiu, né? Aí ficou Tarumã Sul e o Tarumã, né? O Tarumã propriamente dito, que é a parte firme, né? Que não tem água. Então, eles dividiram, já o outro já remete para o sinal das cachoeiras, né? Da parte das cachoeiras. Então, alguns bairros têm mais de um sinal, tem uma variação. Então, a gente procurou colocar algumas variações que a gente encontrou para, de repente, poderia ser um sinal mais antigo, de repente é um sinal mais novo, que a juventude agora está criando novos sinais, a juventude surda. Quantas pessoas participaram desse projeto? Então, foram 5 acadêmicos, uma professora, a professora Cristiane Rosas, né, que ela foi muito importante porque ela foi a pessoa que nos direcionou, que nos orientou, né, para que a gente pudesse ir a campo fazer esse trabalho. E no final, a partir da editoração, né, foi com a doutora Alana, que ela entrou já no final para ver como seria feito isso, mas assim, os alunos foram os que foram trabalhar e a professora orientou, a professora Cristiane.
Muito bacana essa história aí que a gente acabou de contar para vocês. Para adquirir esse livro, como é que a pessoa pode fazer? A pessoa pode ir no site da editora Quepá, você pode jogar no Google Editora Quepá, bairro em língua de sinais de Manaus. Aí você vai encontrar o PDF, você pode baixar e utilizar, né, para os seus trabalhos, para as suas pesquisas. Muito obrigada pelas informações, Luana. Olha, lembrando que essa e outras notícias também vocês vão poder estar acompanhando pelo site Amazonas Atual, seu jornal online.